Muito bem, mais uma vez aqui no nosso canal, Lesson Team, 7 Day. de volta. Quem quiser acompanhar a gente, nós somos professores da classe de adolescentes. Você é o Israelson. E você é o Theo. Isso aí, tamo junto aqui, gente, para passar mais uma lição para vocês e fazer um merchan, né? Merchandise é essa lição aqui, como sempre. Esse trimestre, nós estamos na lição 8, tá certo? Adolescentes, olha aqui. Amor não... Amor não correspondido. Amor não correspondido. Tá super top essa lição. É fácil de achar, Israelson? Fácil de achar. Se você tiver preguiça de sair de casa, entra no site da cpb.com.br. É o site da Casa Publicadora Brasileira, que é a publicadora da Igreja Adventista. Isso. E lá, além da nossa lição, temos várias literaturas interessantes para todas as idades. Literaturas sacras, literaturas interessantes, literaturas boas, literaturas que te enchem de enobrecimento e conhecimento, não é isso aí, Nelson? Mas se você quiser sair de casa, pegar um solzinho, né, de vez em quando, é bom, né? Procure uma loja da casa. Não é Casa Bahia não, tá? É loja da casa, loja da CPB. CPB. Entendeu? Praticamente toda associação tem, mas pela cidade... Associação Adventista, né? Associação Adventista. E também pelas cidades tem a loja espalhada aí, para ficar mais fácil. Certo? E muitos sites que você pode estudar lição. Você pode estudar no Escola no Ar. Escola no Ar. Pode estudar também pelo CPB, né? cpb.com.br, né? Que é a divulgadora da rede adventista, de todas as lições, adulto, primários, juvenis, jovens, adultos, né? Tudo, lá tem tudo. Tem tudo. Tudo de bom no CPB. E também assista ao canal da Igreja Adventista, né? Que é o... Canal Novo Tempo. Canal Novo Tempo, o canal da esperança. Que é o canal 14, né? Sky. Canal 14 e o 214 da Oi. Então tá aí. Okay. Existe bastante material para poder estudar pela palavra de Deus. Mas estamos aqui para falar da lição dos adolescentes. Isso. Tá certo? E nós vamos começar agora a lição 8. Lição 8 que vem com um título meio, sei lá, Esperança para o Mundo. Esperança para o Mundo? Uma pergunta, né? Mas se não for para o mundo, vai ser para quem, né? Para todos, né, Zé? Para todos, para todos. Para todos. O texto-chave está em Isaías 44, 4 e 5. Né? Está um pouquinho complicado de entender, mas durante a lição a gente vai entender o porquê. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá pertence ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Né? Nossa, é um pouco truncado, mas se a gente pegar a palavra-chave aqui, que seria a nação de Israel servir de exemplo para o mundo, né, Zé? E até o salgueiro, né, Zé? Tem umas curiosidades, né? Tem umas curiosidades que a gente vai falar mais pra frente. Fica ligado aí. Então a gente está fechando essa primeira parte, né? Na introdução. De sábado, falando sobre o salgueiro, uma nova árvore e tudo mais. Que o povo de Israel tinha que ter. Mas nessa época que... Começando aqui a lição, essa época de Isaías é uma época que estava bem feia a coisa mesmo lá, entendeu? Guerra direto para tudo que era lado. O povo em idolatria muito grande. Tremenda, né, cara? Houve a morte do rei Uzias e o seu filho já estão assim perto, né? E isso deixou meio que o reinado, apesar de eles serem reis bons, e o reinado ficou com as pernas quebradas, né? Digamos assim. E o Uzias estava indo bem, né, cara? Só que ele desobedeceu, né? Parece que ele teve um fato lá interessante, né? Como sempre tem, se obedece a Deus, né? E nós vamos falar mais, né, Zé? Vamos falar mais. E Isaías tava com 2 desafios. Um era fazer o povo de Israel deixar a idolatria, e outro era, se arrepender, né? Era fazer o povo de Israel, tentar fazer o povo de Israel fazer parte também da visão que ele teve, né? Da volta de Jesus, tal, toda aquela coisa do trono de Deus, dos anjos em volta, tudo mais. Ele queria que isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo para outras nações, né? Porque Deus também estava preocupado com os gentios. Às vezes a gente pensa que Deus só pensava no povo de Israel, mas não. Já era para nós sermos exemplo como nós somos, né? Nós somos, eu digo assim, nós que somos cristãos, né? Que propagamos o nome de Cristo para onde nós vamos, né? Então durante a semana nós vamos falar sobre isso, tá certo? Ok. Essa é só a introduçãozinha, que vamos, porque domingo tem mais coisas. Vamos lá. Muito bem, lição de domingo. A lição de domingo vem batendo em cima de 2 textos, tá certo? Interessante de Isaías, né? Bem interessante mesmo. Ele vem falando que Jesus vai vir e tudo mais. Isso está em Isaías capítulo 11, né? Isaías capítulo 11. É a primeira vez que ele fala de Jesus vindo como um renovo, vindo da geração de Davi, né? A geração de seria Davi. Jessé, né? Que seria o pai dele. E Davi viria dessa geração de Davi, né? Fala. E fala dos animais, né? Fala um monte de animal que são inimigos da natureza.
Inimigos naturais, né? Naturais. Nem inimigos, é um alimento do outro. Na cadeia alimentar, né? Na cadeia alimentar. E aqui outro. se alimentando junto, convivendo normalmente e tudo mais. Isso que na nossa realidade é impossível. Hoje aqui tá tão difícil, né, cara? É difícil ver com esses seres humanos, né? É tão difícil. E ali fala de um renovo que viria trazendo paz, justiça, uma boa realidade aos pobres, né, aos necessitados, como Jesus fez. A promessa foi essa, Jesus veio e fez isso, né, E a lição vem nos questionando algumas perguntas aqui, então a gente vai, para não dar todo o trabalho de mão beijada para vocês, tá certo? Por exemplo, qual o significado da parte histórica bíblica que descreve um quadro onde os animais vivem juntos? E que mensagem Deus está tentando nos transmitir por meio dessas imagens? Acho que ele está mostrando o nosso futuro, né, na Terra Santa. Na Terra Santa, uma terra que todo mundo almeja, né? Paz, tranquilidade. A gente pode viver isso hoje, mas... Não naturalmente. Tem que ter uma intervenção divina, né, cara? Isso não seria, tipo assim, no nosso momento da Terra e tudo mais, essas coisas não seriam naturais. Foi natural no Éden. No Éden é natural. Depois do pecado, não é mais natural. E eu acho também, que essa mensagem vem como uma mensagem como luz no fim do túnel, né? Porque a gente estava passando um momento obscuro e a pessoa vinha alguém, um salvador, um rei, para trazer isso que todo mundo almeja. Quem que não quer paz hoje? A gente vive em tantos conflitos, tanta guerra, tanto terrorismo, tantos países aí que estão assolados com esse tipo de coisa, e chega alguém com uma mensagem, olha, existe Deus, existe Jesus, que pode trazer paz, né? Que pode trazer harmonia. Onde todos os povos, nós podemos pegar os animais e dizer que são os povos da época, né, na época dele, que estavam em briga e tudo mais. Né? Digamos, hoje os povos também estão em guerra. Existe a guerra visível e a guerra invisível, né? A guerra econômica e tudo mais. Então, se os animais vivendo entre si, seriam os povos vivendo tranquilamente entre si, em harmonia, né? Então a lição de domingo vem isso, vem com uns textos bem interessantes. A gente gostaria que vocês lessem, tá certo? Acompanhe lá, está em Isaías capítulo 11, verso de 1 a 9, 44. Isaías 44, de 1 a 5, né? 1 a 5. Que vem falando do rebento que viria, esse renovo que é Jesus, trazendo paz e esperança a todos nós. Amém? Mesmo. Amém. Uma mensagem de esperança, né? Segunda-feira vem dizendo, primeiramente, vem dizendo o seguinte, que Deus tinha um grande sonho, né? Tinha grandes planos para o povo de Israel. Né? Ele tinha que ser a luz do mundo, o que é a mesma coisa para a gente hoje. Para as nações que nos cercam, para as pessoas, para os amigos, para os vizinhos. Às vezes, a gente pode tirar da seguinte maneira. Às vezes nós não falamos nada que nós temos vergonha. Mas a pessoa, se você for a luz, que Deus queria que fosse o povo de Israel também, a pessoa vai ver Deus em você sem mesmo você falar nada. Né? E o povo de Israel fracassou, né? O povo de Israel, como sempre, de novo. Poxa vida, eles caíram em idolatria, se afastaram de Deus. E o que era para ser um testemunho, eles acabaram chamando para si maldição, né? E outro, tipo assim, às vezes o pessoal sai da igreja e tudo mais, cai em pecado, aí vai pra festa e tal, sei o quê. O povo de Israel não, o povo de Israel foi cativo. Além de se afastar de Deus, foi levado cativo. Naquela época era assim, um povo conquistava o outro, o que era conquistado não era somado à sociedade. É verdade, era escravizado. Né? E Israel passou por isso, né? Porque se afastou muito de Deus e Deus tirou a proteção, né? Porque quando você sai da proteção dos seus pais, o que acontece? Você fica sujeito ao mundo, às condições, né? Se você está debaixo da proteção do seu pai, você está seguro. Tá seguro. Agora Israel se afastou, que era para ser um testemunho, que era para ser... Mas Deus ainda tinha planos, né? Tinha plano, Deus sempre tem um plano, e o plano todos nós conhecemos, que foi Jesus. Filho de Davi. Filho de Davi, da geração de Davi. Da geração de Davi. Jesus. E ele veio e com toda a sua divindade e tudo mais, seu poder, né? Ele veio e seu exemplo, né? Como uma grande árvore cobriu a todos nós, né? De felicidade e tudo mais. Ele foi o nosso Messias, né? Que veio para nos renovar. Para nos renovar e transformar não só a nação, mas transformar cada pessoa que vá até Jesus. E ele fez isso com o próprio sangue, né? Foi uma coisa tão séria que não foi uma palavra mágica, não foi foi um sacrifício verdadeiro, né? Foi um sacrifício verdadeiro. Ele doou a própria vida. Esse renovo que todos esperavam veio e completou sua missão, e hoje nós estamos aqui como testemunha dele, né? Como ele queria que Israel fosse, uma testemunha fiel para que os povos ao redor, os gentios, soubessem que existe um Deus em Israel. E Deus, tipo assim, ele passou Jesus como um sobrenome para todos nós. Todos aqueles que creem nele têm o sobrenome Jesus.
com ele. Né? Descendência de Cristo, né? Descendência de Cristo. Então eles têm esse mesmo plano para todos nós, que nós sejamos uma luz no mundo. E que testemunhas fiéis do seu amor. E, como eu falei, às vezes a gente precisa nem falar. Pelos seus atos, você consegue demonstrar que você é realmente um cristão verdadeiro. Um homem de Deus, né? Um servo de Deus. É isso, Celso? Isso mesmo. Então pronto, segunda-feira é isso aí. Vamos testemunhar de Cristo. Vamos ser a testemunha que Deus sempre quis para Israel. Nós sempre devemos pensar o que nós vamos fazer, né? O povo de Israel se afastou de Deus e meio que esqueceu que ele olhava tudo. Às vezes a gente também esquece, né, que Deus vê tudo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O maior problema disso é que os outros também nos veem, né? A gente acaba sendo apontado, né? Quando a gente apontado. Então errando. Isso, então, quando sempre devemos fazer as coisas que Deus quer, para que nós possamos ser uma luz no mundo. Amém. Beleza? Valeu. Feira mais simples, né, Zé? Essa-feira, curiosidade e tudo mais. Aquela parte que ele chamou a nação como se fosse um salgueiro. Por que, Zé? Um salgueiro? Podia ser uma árvore mais bonita, né? Melhor, sei lá, cedro que é duro. Quais são as particularidades? O salgueiro, ele é bem útil para a natureza, na verdade. Ele nasce normalmente na beira dos rios. Certo. E ele coleta todo o material que seja tóxico da água e purifica. É reciclador. E outro, ele pode se aproveitar de outras coisas. A lição mesmo fala que ele era usado para fazer móveis, a casca era como remédio. Olha só. Entendeu? Então, Deus colocou o povo de Israel como salgueiro, por quê? O povo de Israel ele foi feito não só para uma coisa. Tinha uma missão, né? Tinha uma missão, ele tinha que beneficiar a todos de várias maneiras. Todo aquele que se coloca na mão de Deus, Israelson, tem de ser um missionário, né? De falar de Deus, né? Ser um salgueiro, poder fazer tudo. Né? Não reter a bênção só pra gente, a gente tem que ser uma bênção. Foi o que ele falou para Abraão, ser uma bênção para os outros povos, né? E é o que o cristão tem que ser, né? Tem outras curiosidades também, por exemplo, Isaías foi um profeta que não nasceu pela pobreza igual os outros. Os outros nasceram pela pobreza, tinham que trabalhar, fazer cala, mão e tudo o negócio. Ele já é da nobreza, né? Ele nasceu na nobreza. O pai era nobre, né? O pai era nobre, tinha dinheiro. E ele facilitava porque, como ele já tinha o conhecimento, já tinha o linguajar do pessoal nobre, ele conseguia falar com os políticos. Verdade. Entendeu? Não era grosseirão na hora de falar, ele sabia. Ele foi considerado o profeta mais político da história. Entendeu? Por essa facilidade, Por né? essa facilidade. Ele tinha facilidade. Como ele já era nobre, então já tinha um certo acesso a determinado lugar que um outro profeta mais pobre não teria. Entendeu? Então ele conseguia falar com o pessoal mais nobre e tal, pregar a mensagem maior. É muito complicado até, por exemplo, uma pessoa que vai pregar a palavra de Deus, se for um pouco mais, digamos, humilde no falar, para alguém mais culto, complicado. Ele estava bem inteirado com aquele tipo de mensagem que ele ia passar para o público certo, né? O que nós podemos ver é o seguinte, que Deus não usa somente a pessoa, ele vai pregar a Deus porque ele é pobre. Não tem o que fazer pregar, não. Deus usa todo mundo, né? Todo mundo. Se você quiser, ele vai te escolher. Ou seja, você tem um dom, Deus pode usar você. Pode usar você. Não é isso? Pode, você, olha, através do seu dom, ele pode aproveitar a sua influência, o seu jeito de falar, o seu jeito de ser. Deus tem um plano para cada um de nós. Uma vez eu li que só você pode ajudar a convencer outras pessoas ou convertê-las, né, amado? Só para encerrar, tudo que Deus quer é um coração disposto a servir. Amém. Só isso. Fechou. Vamos pro próximo? Vamos. Quarta-feira, olha que coisa interessante. Uma leitura bem legal, né? Quarta-feira vem com um paralelo entre as histórias, bem interessante mesmo. Qual é o paralelo, Nelson? O seguinte, quando o Isaías teve a mensagem do renovo, né? Que ele viria e tudo mais. Da geração de Jessé, de Davi. Tá. Quem não sabe, o renovo é Jesus, tá, pessoal? Tá certo? Isso. E quando Jesus foi pregar a primeira vez... Que ele foi pregar lá na sinagoga, né? No dia de sábado, né? Qual foi o livro que ele abriu? Qual foi o primeiro livro? Isaías. Ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Que veio para pregar aos pobres tudo que Isaías havia pregado naquela época. Olha a mensagem de Deus se confirmando, Israelson. Será que é para nos mostrar que toda a história é real? Toda a história é real. Muitas pessoas falam, a Bíblia foi escrita de maneiras diferentes, em épocas diferentes, nada, foi tudo misturado, qualquer pessoa escreveu. Quantos séculos se passaram até Jesus vir e confirmar a palavra de Isaías? Olha só que bênção maravilhosa, amados. Quem crê em Cristo não perde tempo. É abençoado, a palavra de Deus é confirmada. E olha, Jesus já veio e está confirmando a sua volta. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, né? Na casa do meu pai é muitas moradas, eu estou voltando. E
Esse aí é mais para confirmar, tá certo? Quarta-feira vem falando sobre esse paralelo bacana, vem os textos de impacto, vocês têm que ler esses textos, tá certo? Isso, o nosso incentivo aqui é para você estude a palavra, estude a lição do adolescente, não é isso, Elson? Isso aí. Quarta-feira, ok? Beleza. É, Elson, todo mundo nasce com uma missão, não é, Elson? Todo mundo nasce com uma missão. Qual era a missão da nação de Israel, Elson? Fala. O povo de Israel era um povo privilegiado, porque além de ter Deus com eles todo o tempo, eles tinham todo o conhecimento. Tinha um maná, tinha a palavra de Deus, tinha um profeta sempre, né? Era para ser uma bênção para todo mundo ao redor, saber que existe um Deus verdadeiro, existe um Deus salvador, não é isso, Elson? Mas o que eles fizeram com a bênção? A mensagem que eles tinham, o conhecimento que eles tinham, eles reteram para si. Reteram, não divulgaram, não testemunharam, não é isso? Deus escolheu eles justamente para poder espalhar a mensagem, né? Eles seguraram para ti, aqui ó, tem marquei um parágrafo aqui interessante, ó. Se Israel tivesse sido fiel ao seu legado, todas as nações da terra teriam tomado parte de sua bênção. Você já pensou? Todo mundo saberia que Deus é o Deus vivo, né? O nosso futuro seria bem diferente. Bem diferente. Olha, às vezes eu chego a pensar assim, ó, tu já pensou se todo mundo guardasse o sábado? Porque lá o sábado diz que Deus é o Senhor, Ele criou tudo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Tu já pensou se todo mundo crescer dessa forma, que Deus é o Criador? Será que ia existir forma de pensar em evolucionismo, Elson? Não, isso aí é... Não é? Lorota. Mas o que nós fazemos com esse conhecimento? Não estou falando que o povo de Israel não, tá? Estou falando do Israel, falando do Teol. O que nós estamos fazendo com o conhecimento que Deus nos dá? É verdade. Será que a gente está divulgando, falando, testemunhando, pregando? Vivendo? Nós vamos na igreja e tudo mais. A mamãe conta aquela historinha desde pequena que já tem guardado na cabeça. E você não contou com o seu coleguinha essa historinha? Você já pensou, amado? Já pensou um parente teu se perder porque você reteve esse conhecimento, teve uma informação tão importante de salvação e você ficou para si? E como é que a gente pode passar essa mensagem de salvação? Isso é simples, a gente pode passar de várias maneiras. Não sei falar, mas eu sei compartilhar um verso interessante no Facebook. No Face, no WhatsApp, nos grupos, né? Eu não tô falando daquela foto amém não, né? Mas tô falando de um texto, falando de alguma coisa interessante. Você pode compartilhar uma maneira de espalhar a mensagem do advento e tudo mais. Se você não sabe falar, mas sabe cantar, vai cantar na igreja. Zé, eu só comparo assim, ó, tu tem aqui um convite para ir para um parque de diversão. Mas tu já pensou tu ir para o parque de diversão sozinho? Que graça que tem se não for com os amigos para gritar, para brincar, para se divertir. Agora tu imagina tu lá no céu, sozinho. Você não levou seu pai, sua mãe, seus parentes, seus amigos, não pregou para ninguém. Uma mensagem que é tão boa de salvação que Cristo veio morrer, não é, Zé? Vamos pregar, vamos falar. Nós somos a nação santa, né, Zé? Quinta-feira nós vamos sobre isso. Se nós temos o conhecimento de falar de Jesus, nós devemos falar de Jesus. E testemunhar. A maior pregação é a nossa vida. Deus seja louvado, né, Zé? Amém. Amém. Sexta-feira é o fechamento, né, da lição? Fechamento. É um resumão, entendeu? O que a gente aprendeu, sucinto, né, o que a gente aprendeu e tudo mais. Deus nunca deixou os seus filhos sem esperança nem nada. Sem esperança. No momento mais difícil, mais negro da história. Na época da história, Deus deu uma mensagem através do profeta Isaías que tudo melhoraria, que foi através de Jesus que Jesus, o renovo viria, né? Que viria, que Isaías apontou para Jesus, ó, ele vai vir e vai melhorar tudo. Entendeu? E apesar do povo de Israel ser o incumbido, entendeu? A responsabilidade de passar a mensagem para todo mundo, Deus não queria só o povo de Israel. Ele não queria que o povo fizesse isso para salvar só o povo de Israel. Deus não faz exceção de pessoas, Ele quer salvar todos. Todos os pecadores, né? A responsabilidade de Israel era pregar o evangelho. Não quer dizer que ele seria o único. Igual a minha responsabilidade, a responsabilidade do Teol. Isso. Nós não estamos fazendo isso para ajudar, além da nossa salvação, tentar salvar outras pessoas. As pessoas, né? Para o reino de Deus. E isso também é o seu serviço. Entendeu? Tem que tentar pregar a mensagem. Se não for falando, se for cantando, seja com a própria... com você fazendo as coisas, o seu próprio... influência, né? Onde você vive, no trabalho, na escola, como no bairro. Como você fala, né? Tudo conta, né? Porque às vezes o nosso povo perece por falta de conhecimento. Mas nós temos muito conhecimento, né, Zé? E a gente tem que pregar desse Deus que veio, que morreu por mim, por você, por todos nós, para nos salvar e que Ele quer que a gente seja testemunha desse amor tão grande. Tipo assim, muitas vezes, mas eu sou fraco, não tenho capacidade. Deus fala em Isaías 42:16 assim, ó, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecerão,
por veredas conhecidas, eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Deus vai fazer todo o possível para que você possa fazer o seu trabalho. Deus, Ele quando te escolhe, Ele te capacita. Essa é a mensagem, né, Zé? E Ele quer que a gente seja testemunho para todas as nações. Qual é a mensagem dele? Ide a todo mundo pregar esse evangelho a todas as nações, que é o que Ele queria que Israel fizesse desde o começo e o que Ele quer que eu e você façamos. Sejamos testemunhas desse amor. Essa não é apenas, tipo assim, a obrigação, a responsabilidade do cristão. Essa também é um privilégio. É um privilégio muito grande, né, Zé? Ser mensageiro de Deus, né? Falar de um Deus que virá para salvar todos nós, que todos temos a oportunidade de ser salvos, entendeu? Ainda há oportunidade de ser salvos. Ainda há esperança. Amém? Amém? Que nós possamos ser testemunho, né? Tamo junto, né, Zé? Vocês também, telespectadores aí do YouTube, que vocês acompanhem, que vocês se inscrevam no canal, continuem curtindo, pode dar opinião lá embaixo, né? Gostou, do que a gente não pode gostou, melhorar. Pode colocar. Né, Zé? E que nós possamos fazer o que Israel deixou de fazer, que a gente seja testemunha desse amor tão verdadeiro e maravilhoso, que é o amor de Deus que salva e promete bênçãos. Não tenha vergonha de falar de Deus, pessoal. Amém. Amém. Ok? Tchau, até a próxima. Valeu.